A vereadora Beth Esse, que está aqui conosco, tem levantado com frequência esse assunto lá na Câmara Municipal. Até porque as estatísticas têm sido, e nós aqui diariamente trazemos sempre um caso ou outro de uma mulher que ou perde a vida ou começa a viver o terror por conta do absurdo das agressões aí de homens que não se conformam muitas vezes com o fim de relacionamento. Tudo bem, Beth? Boa tarde. Boa tarde. Pode puxar mais perto o microfone, Beth, aí fica mais... Isso. Boa tarde à equipe aqui presente, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade. É um prazer estar aqui e gostaria sinceramente de não ter que estar aqui falando sobre esse tema. Sim. Porque ele não é nada agradável. Mas... E isso tem se tornado uma pauta tua lá nos debates na Câmara, né, Beth? É uma pauta, sim, com toda certeza, porque se nós formos pegar os dados aqui de Santa Catarina, a cada 6 dias existe um feminicídio. E isso é muito significativo. E eu acho que eu também, como representante dentro daquela casa, me cabe sim, né, essa responsabilidade, porque na realidade a luta não é só por questão da vida das mulheres, é pela família que esta mulher está envolvida, é pela sociedade que essa mulher está representando também. Então acredito que é uma pauta que ela merece sim toda a minha atenção e toda a minha energia. Agora, você tem algum dado ou algo voltado aqui mais de Brusque, de como é que estão as estatísticas em relação a esse tipo de crime? O que eu posso te dizer é o seguinte, ó, a gente, com relação a dados, nós temos ali na Assembleia Legislativa o espaço que é justamente organizado para ter essas informações. Então, acessando, agora está me fugindo o nome, consegue me ajudar, Patrícia, da Assembleia Legislativa? Na Procuradoria da Mulher, exatamente. Lá, ano passado, quando nós estivemos, naquela época a gente ficou bastante assustada em perceber o índice alto que existia já aqui em Brusque, que não é evidenciado. Então, assim, nesse momento eu não consigo te responder com dados efetivos, mas acessando lá o Instagram da Procuradoria da Mulher, tem esses dados ali que a pessoa pode estar analisando também. Nós temos uma ideia baseada nas ocorrências policiais que chegam por aqui, e aí são os casos oficiais, né? Porque existem também as tais das subnotificações, aqueles casos que não chegam às autoridades, né? Exatamente, né? Então, assim, às vezes, até por medo, né, gente? Muitas vezes a mulher, ela é vítima, mas ela não tem aquela coragem de chegar e fazer um BO e, de fato, levar a situação que ela está vivendo adiante, com medo de toda uma represália que a gente sabe que também pode acontecer e a própria violência, né? Que é instalada com relação à vida dela. Ainda mais quando ela tem filhos, né? E aí os filhos também não querem a separação, não quer que a mãe denuncie o pai, só que ao mesmo tempo também ela não pode ficar vulnerável a essa situação, porque hoje a gente vê e a gente noticia aqui vários casos de homens que simplesmente pegam uma arma, mata a mulher, quando não estrangula, quando não faz outras coisas piores, né? Agora, existem casos também de a pessoa estar com uma tornozeleira eletrônica, né? Só que isso também não inibe. Porque a gente sabe de muitos casos que a pessoa estava com uma tornozeleira, ela estava com uma medida protetiva, mas mesmo assim ele quebrava isso e ia lá. A senhora acha que deveria ter algo mais eficaz para que, mesmo com uma tornozeleira, mesmo com a medida protetiva, para que ele não se aproximasse? Por exemplo, percebesse que, está acusando aqui que ele está se aproximando da vítima. E a polícia já tem essa informação e ir até a presença dele para evitar esse feminicídio. O que a senhora acha que deveria ser feito para funcionar melhor? Eu acredito assim que precisa rever toda a atenção que está se dando à questão da mulher que sofre essa violência, né? Porque muitas vezes também ela não tem a capacidade de compreender as reais ações que ela pode ter com relação à sua defesa. Então, o que a gente tem pensado também muito aqui em Brusque, né? Que a gente precisa criar espaços onde essas mulheres se fortaleçam. Até para, tipo assim, aí chegar a mostrar para ela como que ela vai se comportar também diante de uma situação dessa. O cara está se aproximando. O que de fato eu preciso fazer para, de fato, ter uma proteção maior, né? Então, a gente, assim, com a ação que nós fizemos ali no dia 18 de março, que foi o tema, né? Pausa para cuidar. Nós criamos um conselho. Desse conselho, então, representando assistência social, a própria
a Justiça, Câmara de Vereadores, né? Eu como representante, outras pessoas que estavam ali junto, a representantes da OAB, também representantes da nossa universidade, da Unifeb. A gente criou um conselho para que a gente começasse de fato a pensar e discutir políticas públicas aqui para o nosso município, porque o que a gente entende? Que muitas vezes falta essa questão da formação para que a mulher que é vítima da violência, ela saiba também como ela deve agir, né? Então, assim, a gente pensa na necessidade e na importância de ter a Procuradoria da Mulher aqui no nosso município, a criação do Conselho Municipal da Mulher, com representantes do órgão governamental, com representantes da sociedade civil, a implementação da Casa de Acolhimento à Mulher. Nós temos, né, funcionando desde o ano passado, o que nós chamamos de Liga das Mulheres Brusquenses. Mensalmente, a gente faz um encontro onde a gente acolhe as mulheres que se sentem convidadas a estar participando conosco. E nesses encontros é o fortalecimento, porque muitas vezes, assim, o estar sozinha é o que também te limita nas ações que tu podes ter para ter a tua defesa. Até foi criada essa lei agora da misoginia, né? E eu acredito que essa lei ajudou bastante a mulher a entender também, não só o ataque físico, mas o psicológico, financeiro, né? Eu queria saber se a senhora acredita que depois dessa lei vai melhorar ou vai continuar? Não, eu acredito que, eu sempre penso que quando uma lei é pensada para o bem, ela certamente vai ter um efeito positivo. E quando tu trazes esse tema, e aí tu lembrou da questão do psicológico, isso também é uma tortura muito grave que as mulheres vivem, né? Então, assim, saber que existe essa lei. Então, assim, como é que ela vai saber que ela existe? Através de toda uma organização que também o município pode ter para fazer com que ela conheça os direitos que ela tem. Então, as mulheres irão se fortalecendo através das organizações que o município pode oferecer. Eu até diria que o psicológico é pior do que o físico, né? Claro, quando não acontece o feminicídio, né? Mas a tortura psicológica, ela é pior e isso acaba afetando toda a família, né? Porque os filhos veem que a mãe não está bem. Enfim, essa questão psicológica também está sendo pensada, acredito, né, vereadora? Com certeza, por isso que até assim, com a criação de uma casa de acolhimento, o município ele vai ter que fazer uma opção também em ter fundos para essa criação. E através disso, o que vai ter? Vai ter que ter uma equipe. Vai ter que ter uma equipe, assim, vamos pegar o caso da assistência social lá, né? O que no RH lá é necessário que tenha para dar conta de toda aquela demanda. E aqui, nessa casa de acolhimento, nesse conselho também, as pessoas têm que ter qualificação para estar justamente compreendendo que às vezes uma palavra mata. E quando tu trazes assim essa questão que toda uma família sofre, com certeza. E o que é o mais grave dentro do psicológico? Muitas vezes eu não consigo expressar. É tão interno em mim que eu não consigo verbalizar, mas o meu corpo ele sente. E aí começa a somatizar doenças também, que muitas vezes não é nada do físico, mas é esse mental que vai fazendo com que a mulher vá perdendo suas forças. A gente até teve, desculpa, a gente teve até um caso recentemente de um casal de coronel, de cabo, que a mulher ganhava aproximadamente a mesma coisa que ele, porém ele sempre aquela soberania de homem, de alfa, aquela coisa, sabe, que tá tendo muito nessas gerações que tá vindo agora. E foi um caso até que repercutiu bastante e que pra mim ficou um pouco chocada porque foi distribuídas as mensagens que os dois trocavam e, ela não conseguia se expressar dentro do relacionamento. Tudo que ela falava era diminuído. Tudo que ela tentava fazer era diminuído. Isso é chocante, sabe? É muito chocante. E nós temos ali na emissora que ela está usando três homens, 3 artistas, trazendo frases que muitas vezes se diz para as mulheres, né? E ali eles fazem uma chamada que a luta não é só das mulheres, a luta é de toda a sociedade, a luta é do homem também. Os homens precisam se comprometer também a ajudar a mudar essa realidade. E o que tu estás trazendo ali de exemplo? Existia o que aí? Um ser violando outro. E isso que eu acho que a gente tem que pensar em estar rompendo no nosso cotidiano, né? Então são ações pontuais
que precisam ter o olhar aqui no nosso município para que a gente possa viver futuramente uma realidade diferente. Sim. E existem homens que infelizmente se acham donos, né, da própria mulher, né? Não aceita o fim do relacionamento, acaba toda uma opressão psicológica, ao invés de sentar, esse seria o certo, né? Sentar, não deu certo, né? Ou vamos tentar de novo, vamos buscar ajuda para o nosso relacionamento. Não. Infelizmente existem muitos homens, inclusive até talvez tem gente nos ouvindo agora que está sofrendo dentro de casa e a gente não sabe. Está sofrendo psicologicamente, está sofrendo inclusive fisicamente, né? Porque os casos são grandes. E como o Valdomiro falou, tem muitos casos que não chegam até nós, não chega até a polícia e também não chega até a imprensa, né? Porque tem situações que a pessoa não divulga e tem todo o direito, lógico, né? Mas quem sabe, né, vereadora, tem muita gente nos ouvindo agora que está sofrendo. Isso. Quem está nos ouvindo agora que talvez está sofrendo, qual seria o primeiro passo? Porque eu sei que isso está sendo discutido, né? Mas nesse momento tem gente que está sofrendo e talvez, poxa, mas eu não posso esperar. Nós temos em Brusque um serviço que ele é público que se chama o SAVES. SAVES, lá na Santa Terezinha. Lá ele faz um trabalho de acolhimento dessas vítimas. Então, nesse momento, eu posso estar indicando isso como uma possibilidade dela chegar e ser acolhida, porque a gente também conhece lá a equipe, sabe que é um pessoal que vai, as pessoas que estão lá vão dar uma atenção, só que a gente entende que aquilo lá não está suprindo toda a necessidade. Por isso, então, a nossa preocupação em estar trazendo essa pauta e propondo, né? A gente ficou muito feliz também que o executivo, ele trouxe ali para a Câmara, né? A apresentação, então, da criação, né? Da Procuradoria da Mulher e a gente, do Conselho da Mulher, a gente pediu vista, apresentou propostas, então certamente vai voltar a pauta, né? Para a sessão e a gente, então, procurou acrescentar dados que dentro do nosso entendimento estava sendo necessário colocar. E aí a gente acredita que né, os colegas vereadores fazendo essa análise e o próprio executivo consigam compreender a importância de a gente ter esse conselho, mas que ele também não pode estar vinculado à questão da criança e do adolescente, que foi uma proposta inicial apresentada, porque são dois ramos totalmente diferente que merece um olhar assim muito atento pelas demandas, tanto da criança e do adolescente, quanto aqui do nosso Conselho Municipal da Mulher, né? E quando você traz ali esse comentário que você fez, eu quero dizer assim para ti, ó, culturalmente, como é que a mulher foi educada? Para ser submissa. Então nós temos que estar quebrando esses paradigmas também e começar, eu vou dar um exemplo assim bem, talvez vocês possam achar simplório, mas eu acho que ali já começa uma realidade diferente. Eu tenho na minha casa, eu sou a mãe, tenho meu marido e tenho 2 filhos homens. A partir do momento que eu faço com que esses meus filhos também entendam que o serviço de casa não compete só à mulher, e sim que ele, enquanto homem, ele vai ter a obrigação de organizar, de ajudar, de limpar e tal, eu começo a mostrar para esse meu filho homem que a relação que ele tem com a mulher, ela tem que ser diferente também. Porque a mulher não nasceu para ser escrava de homem. Então, assim, são coisas que a gente vai rompendo em pequenas ações. Sim. E não sei se tu concorda, né? E quando tu traz aquilo ali, né? Até que a própria homem... palavra submissão, a pessoa interpreta de forma errada. Ela acha que submissão ela tem que ser atrás, ela tem que ser a escrava. Não, submissão é sob a mesma missão. Isso. Ali coloca a igualdade, que é o que os homens não entendem. Não é submissão no sentido de ser, não, eu vou mandar, tem que ser o que eu falo. Não, submissão, se você for ver no original, é sobre a mesma missão. Ou seja, igualdade. E a sua fala agora me lembra de um educador que eu sou apaixonada até pela minha profissão, que é o Paulo Freire, no livro que ele tem, a Pedagogia do Oprimido. E ali ele apresenta, né, o papel do opressor e o papel do oprimido. E a gente tem que romper com o papel do opressor. A gente tem que entender que todo mundo tem os mesmos direitos, a gente tem igualdade. E eu acho que não é disputa de poder. Não é isso que eu estou querendo aqui dizer, que a mulher vai ser superior ao homem. Não, não é isso. Eu acho que o que eu estou querendo trazer aqui é esse respeito que se tem que ter
pela mulher, assim como a gente tem que ter pelo homem. Então, assim, que haja diálogo, que haja afetividade, que haja conversa, né? E enquanto educadora também eu sei assim que cada professor, cada professora também precisa ter muito cuidado nas suas salas de aula de como é que tá lidando com essa questão, né? Do comportamento do menino, do comportamento da menina, porque ali também as crianças passam um bom tempo do seu dia e ele aprende muita coisa. Sim. Aí. Pra gente fechar, Beth, tempo é nosso adversário. Aquele episódio lá da rejeição de um pedido de homenagem lá que a senhora apresentou na Câmara, a senhora entende como uma omissão da parte, até por ser uma maioria, ampla maioria formada por uma bancada masculina, né? Uhum. A senhora é a única mulher. Perfeito. Na legislatura. Como é que a senhora entende aquela rejeição? Para quê? Só para situar, a vereadora apresentou um pedido para fazer homenagens a entidades, pessoas, grupos que fazem trabalho voltados ao combate à violência contra a mulher, que acabou sendo rejeitado pelos vereadores. Uhum. Como é que a senhora encarou aquilo? Assim, foi para mim, eu até cheguei a dizer lá na tribuna que nem nos meus piores sonhos eu imaginava que isso pudesse acontecer na Câmara de Vereadores. Então, assim, nós apresentamos, como você falou, entidades e pessoas, instituições que lidam com a questão do combate à violência. Esse era o foco. Eu não estava discutindo ideologia de nenhuma dos participantes que iriam ser homenageados. Então, assim, obviamente que nos entristeceu muito, mas a gente não deixou a peteca cair. Nós realizamos uma homenagem que foi muito linda, com muita representatividade. A gente até colocou o título, né? Pausa para cuidar, porque a gente sabe que quem cuida do outro também precisa de um tempo para cuidar de si. E assim, a representatividade foi muito significativa, as falas foram muito significativas. Cada cidadão que quiser acompanhar, tá gravado lá no YouTube da Câmara de Vereadores. Então, assim, a gente fez acontecer. E nós tivemos o voto do vereador Rogério também. E eu aqui quero agradecer publicamente essa atitude dele. Porque, assim, foi o único que demonstrou que entendia aquilo que a gente estava falando e acatou, né, a nossa proposta de fazer aquela sessão solene que foi tão bonita, tão impactante, e através dessa sessão solene é que nós então já criamos essa comissão com diversos representantes, porque daí quando tu fala com alguém que está envolvido na causa é muito diferente, porque a gente pode ter a lei, a gente pode ter a teoria, mas quem está convivendo e sentindo no dia a dia o que é lidar com essa situação traz muito mais argumentos para a gente, tanto que a nossa proposta ali que a gente encaminhou do conselho foi também com a ajuda dessas pessoas que chegaram até nós através desse movimento. Perfeito, tempo é nosso adversário. Muitíssimo obrigado, vereadora Beth Écio, parabéns aí pela pauta de sempre, que eu penso que é latente os casos de feminicídio que estão por aí, a gente vê que fazem com que esse tema ele continue latente. Tem, inclusive, eu concordo com a fala aí que o meu amigo Peron está trazendo aqui, se tiver pena muito mais rigorosa, certamente vai conseguir inibir esses criminosos, e não deixa de ser um criminoso do pior tipo, né? Sujeito que não aceita o fim do relacionamento e parte para a pior situação possível, né? Obrigado, Beth. Então, assim, até assim, aquilo que eu coloquei, né, que eu não gostaria de estar aqui falando sobre esse tema, oxalá a gente futuramente possa perceber que tanto homens quanto as mulheres estão se respeitando e a gente possa ter uma sociedade feliz, né? Sim. Com muito respeito, dignidade, solidariedade e muito amor no coração, né? Verdade, acho verdade. Que é isso que muitas vezes falta. E esse tipo de assunto ele não pode ter cor partidária, ele não pode ter partido político. Exatamente. Tem que estar todo mundo abraçando a mesma causa, né, gente? Exato. Tem que ser uma coisa, não, isso aqui faz bem para a sociedade. Não interessa se é partido A, B ou C ou D. Vamos abraçar junto, né? Então eu fiquei feliz até que a senhora falou que o executivo apoiou, tá junto ali. E é isso aí. Tem assuntos que tem que ser assim, gente. É isso aí. Muito obrigada pela oportunidade. Uma boa semana para nós, né? Obrigado, vereadora Beth Écio, conversando conosco aqui mais uma